Olá, pessoal. Boa tarde, comecinho de noite. Bem-vindos ao nossa quarta edição do KPMG Risk Journey 2024. Quero agradecer a todos vocês pela presença aqui. Estamos no nosso segundo dia, né? A gente teve aqui um primeiro dia bem agitado, foi muito legal o primeiro dia aqui. A gente falou de muita coisa de cyber que eu já vou comentar para vocês. Hoje está aqui comigo, o Coutinho não chegou ainda, está com um probleminha de trânsito hoje aqui na cidade de São Paulo. Está comigo aqui a Eliette está por aqui, né? Não, o Eliette aqui está, para quem não participou do primeiro dia, Eliette aqui é a nossa, como diz o Leandro, nossa MC, né, Eliette, né? Mas você não vai cantar, nossa mestre de cerimônias, que vai ajudar a gente nas perguntas e respostas. E Eliette é especialista em governança, que muito dos temas aqui a gente passa por governança, né, Eliette? Então a gente traz um aspecto de governança também em muito dos temas. Pessoal, nossos eventos aqui, a gente teve na terça-feira aqui o primeiro evento que a gente falou aqui dos riscos cibernéticos, o que esperar de 2024. Bastante gente, bastante pergunta, né? A gente está tentando responder as perguntas para as pessoas que mandaram. A gente falou muito das principais ameaças que as empresas vão enfrentar em 24, né? E teve um destaque muito legal do Leandro de como está sofisticados os ataques de ransomware agora e os riscos crescentes na cadeia de fornecedor, né? Então ele até comentou a parte de quando você tem um fornecedor que loga diretamente na sua rede, quais são os riscos que você tem. Eu até lembro também um exemplo que ele deu, que você cria uma senha super forte aqui, depois você coloca a senha em todos os sites, aí ela não vira mais também super forte, né? Destacamos também algumas ações que as empresas devem tomar aí nos aspectos de segurança, na parte de governança. Falamos muito também de inteligência artificial em segurança e na parte de governança também, que era muito, que é muito importante nesse momento como ele tem que funcionar. E falamos também de um material que a gente publicou e das tendências de 2024. Essa é a agenda que a gente tem para os próximos dias. No primeiro dia a gente destacou tudo que a gente vai falar, os principais aspectos de cada uma das apresentações. A gente não vai passar agora, convido a todos aqui a vocês assistirem. Quem não esteve no primeiro dia pode assistir no YouTube, eu já vou mostrar o QR Code de onde está, e você também vai ter acesso às apresentações. Aqui, se você não se cadastrou para as próximas, pode se cadastrar, e nesse QR Code aqui você acha a apresentação de terça-feira, né? Se você não tiver apresentação e tiver interesse também, você pode pedir para a gente, mandar por e-mail também, que a gente vai mandar ao final da apresentação, você consegue acesso à apresentação de terça-feira. Também temos, hoje aqui é um evento que a gente vai trazer as novidades, pessoal, mas a gente tem muitos treinamentos e cursos aqui na KPMG. Estou vendo muitas pessoas do Risk University aqui, é um curso aqui que a gente tem para diversos níveis aqui, que é um curso de imersão de GRC aqui, tanto para quem está começando, para pessoas mais seniors e para executivos, para conselhos, né, para comitês. Acho que é uma imersão muito interessante e várias certificações também. Aqui são 2 exemplos para quem quiser mais detalhes, né? E hoje, pessoal, não vamos se estender mais, que a última vez, na terça-feira, a gente ficou batendo papo aqui, né, Eliette? A gente percebeu que faltou tempo no final para a gente responder as perguntas de todo mundo, né? Então, pessoal, aqui eu queria apresentar o Fernando Lage, que é o nosso líder de GRC no Brasil e na América do Sul. Camila Marçal, nossa diretora também de GRC, e o Marcelo De Angelo, que também é nosso sócio de GRC, especialista em tecnologia, né? Que hoje a gente não tem como falar de GRC sem tecnologia, que eu acho que é um dos motes aqui. A gente vai falar um pouquinho da pesquisa, de maturidade, o pessoal aqui. E o Marcelo De Angelo vai trazer aqui um pouquinho como que a tecnologia está dentro disso, que não é novidade para ninguém que tecnologia tem que estar dentro. As novidades, eu acho que o Marcelo vai trazer de como que estão funcionando os projetos hoje em dia. Lage, Camila e Marcelo, obrigado pela presença. Agora é com vocês. Boa apresentação. Obrigado, Diogo. Obrigado, Eliette. Prazer aí ter a oportunidade de falar com toda a audiência aqui, todas as pessoas aqui presentes. Muito obrigado aí pela oportunidade. Como o Diogo mencionou, né, esse time hoje que vem falar com você trabalha fortemente aí na prestação de serviços relacionados a temas de governança, gestão de riscos, controles internos, compliance, auditoria interna. O propósito hoje é a gente falar sobre a maturidade dessas funções. A KPMG vem, ao longo dos últimos anos, fomentando conteúdo para essa comunidade de GRC e emitindo algumas pesquisas, né, com apoio dessa comunidade, de vários de vocês aqui presentes, várias empresas aí respondendo a essas pesquisas de maturidade,
Então, hoje a gente vai trazer aqui um extrato de 3 dessas pesquisas. Vamos falar um pouco da pesquisa de maturidade de auditoria interna, que já está na 2ª edição, né, publicada a última versão no final de 2023. Vamos falar também da pesquisa de maturidade de gestão de riscos, está na 3ª edição, a gente está preparando a 4ª edição para ser lançada nesse ano de 2024, mas isso não quer dizer que essa última edição, que foi publicada no final de 2002, esteja, vamos dizer assim, desatualizada. Ela traz muitos insights e muita contribuição para que a gente possa, aí, de certa forma, tirar aí lições e aprendizados para crescer essa maturidade dessa função nas nossas empresas. E, por fim, falaremos também de um extrato da pesquisa de maturidade da função de compliance. Essa a gente já faz há mais tempo, a gente começou com essa pesquisa em 2015, sob a liderança do Emerson Mello, nosso sócio que lidera a prática de forense, e nesse último ano contou com o apoio da Sheila Valdevino, uma gerente sênior que vem atuando aí em vários projetos dessa natureza. Então, agradecer aqui nossos colegas que fomentam esse conteúdo e que disponibilizaram gentilmente esse conteúdo. A de compliance, em que pese a gente vai apresentar a 5ª edição, né? Começamos em 2015, desde então já publicamos 5 edições, a última foi final de 2021, nós estamos com a 6ª edição praticamente pronta, já coletamos e analisamos os resultados, e eu vou apresentar aqui em primeira mão alguns resultados dessa pesquisa já da 6ª edição, que será publicada provavelmente no início de março, e aí vocês podem aí nos acessar, ao final vai ter os nossos e-mails e contatos para que possam coletar esse conteúdo, né? Vai ter aqui o QR Code para cada uma dessas pesquisas, tá? Para que vocês possam baixar o material, o PDF, mas em algum momento, caso vocês queiram também interagir conosco, entender algum extrato específico para algum setor, região, porte de empresa, a gente consegue gentilmente também aí fazer aí uma apresentação individual para cada um de vocês, caso seja demandado. Antes de passar para essa parte de maturidade, eu vou falar um pouco sobre o que a gente tem de histórico, né, dos principais momentos dessa jornada de GRC dentro dos últimos, vamos dizer assim, 30 anos. Né? A gente começa falando aqui, né, um momento 1, lá no início dos anos 90, a gente sempre vai entender esse pêndulo aqui, né, pendendo ou para o lado de performance ou para o lado de controle, né? Então, a gente vê as empresas ali no início da década de 90 e ao longo da década de 90 fazendo uma série de transformação na organização, eventualmente focando numa otimização de custo, né, com os processos de reengenharia, downsize, implementação de ISOs ou normas de qualidade, implementação de softwares de gestão empresarial, né, o chamado ERP, e isso tinha aí, em algum momento, uma boa percepção orientada a melhorar a eficiência dentro das organizações, mas, por outro lado, apresentava uma possibilidade de um risco para as organizações que estavam, em algum momento, com essa reengenharia, esse corte de estruturas, abrindo mão de alguns controles, e isso poderia, né, de certa forma, trazer algumas preocupações para as organizações. A gente percebe no momento 2, um pouco, né, alinhado a essa evolução e foco em performance, as empresas ali no início da década de 2000, aqui a gente tem o caso da Enron, mas muitas empresas aí aceleraram demais aí, sem se preocupar com controles para poder ajudar a minimizar potenciais riscos, sejam de negócio ou riscos nos processos, e aí a gente tem, né, algumas fraudes contábeis, algumas questões mais específicas, não necessariamente só nos Estados Unidos, mas que levaram a comunidade empresarial a, de certa forma, colocar o olhar um pouco mais orientado a controles, né? E foi emitido aí, por exemplo, algumas leis, algumas regulações que passaram a tratar algumas dessas funções como prioritária. A auditoria interna voltou novamente, é uma função que já existia, né, antes desse início dos anos 2000, mas ela ganhou, de certa forma, uma importância muito forte a partir do início dos anos 2000, e para aquelas empresas que possuem ações negociadas em bolsas de valores, isso muitas vezes passou a ser obrigado, né, ter uma função específica de auditoria interna, muitas vezes independente, com reporte diretamente a conselho ou comitês que assessoram o conselho, e é um pouco dessa maturidade que a gente vem observando ao longo desses últimos 20, 25 anos. Num terceiro momento, a gente, né, de certa forma, controlou um pouco, o mercado empresarial volta a acelerar e olhar um pouco mais com viés de performance, e a gente volta a identificar algumas questões que trouxeram problemas, né, de certa forma, algumas crises globais que tiveram impacto aí em termos de crédito, como a questão do subprime nos Estados Unidos, e aí volta a ter uma importância, além da auditoria interna, um olhar das organizações em fomentar e trazer um pouco mais
de robustez para essa chamada função de gestão de riscos. Essa função também já existe em algumas organizações há mais tempo, né? A gente olha, por exemplo, a indústria financeira, né? Bancos, instituições financeiras já possuíam até, por questões regulatórias ou mesmo boa prática, essas funções de gestão de riscos, até por conta do core business dessas instituições, então riscos de créditos, riscos financeiros, riscos de mercado, mas aqui, a partir de 2008, essa visão um pouco maior, mais holística, ampliando o olhar de gestão de risco, além das fronteiras de riscos financeiros, e aí passando aí também a observar riscos da estratégia do negócio, riscos relacionados a questões operacionais no nível dos processos, alguns riscos relacionados a questões de conformidade, bem como também de relatórios financeiros e não financeiros, e aqui a gente viu muita adoção da metodologia do COSO, fomentando e subsidiando aí algumas empresas nessa jornada de gestão de riscos. Evoluindo por volta aí do 2013, Brasil e alguns eventos também internacionais, a gente tem uma questão aí novamente aí de preocupações das empresas que voltam o olhar ali novamente para controles, e aí a gente vem aí com a questão de compliance, né, a função de compliance a partir desse momento, então, início ali de 2010, 11, mas fortemente acelerada aí por conta dos eventos aí da própria Lava Jato, as multas, o acordo de leniência, bem como a própria lei anticorrupção no Brasil, passaram aí, de certa forma, a trazer boas práticas para que as empresas pudessem também adotar algumas regras e algum estabelecimento de uma política de integridade. E essa função de compliance, como eu mencionei, desde 2015, a gente já vem fazendo aqui no Brasil algumas pesquisas para avaliar e vem observando um amadurecimento, né, dessas funções ao longo dos anos. Por fim, no quinto momento aqui, a gente entra aqui no início dos anos 2000, o pêndulo para no meio, né, para onde vamos? Né? Essa é uma das perguntas que em algum momento a gente começa a colocar no mercado, né? A gente vê uma forte transformação digital, né? As organizações, né, até por conta também dos efeitos do distanciamento, do novo modelo de trabalho, jornada, um modelo flexível, híbrido, trazem uma nova realidade em termos de estrutura de controles, bem como também trazem aí alguns riscos que as organizações precisam se preocupar, mas a própria inteligência artificial, algo que a gente tem visto falar aí nos últimos meses com maior aptidão, a gente vem observando aí a possibilidade de uso dessa inteligência para nos apoiar em ganho de eficiência nas atividades relacionadas a essas funções de GRC. O Marcelo De Angelo aqui, quando a gente for falar na segunda parte desse bate-papo de hoje, vai falar um pouco dessa transformação. E no último dia, né, dessa websérie aqui do Risk Journey, o Ricardo Santana vai trazer aí sim com exemplos mais práticos das possibilidades do uso da inteligência artificial, subsidiando as funções GRC na execução das suas atividades como um todo. Então, essa jornada e essa linha do tempo, então, de certa forma, aí, desde o início dos anos 2000 até agora, a gente viu basicamente essas 5 grandes funções que estão descritas na barra superior aqui, né? Controles internos, um pouco de controles internos orientados a demonstrações financeiras, auditoria interna, gestão de riscos, compliance, e isso, de certa forma, é o que a gente vem classificando aí como funções de GRC dentro da literatura que o mercado vem atuando. Aqui, acho que não vou ler todo esse slide, a gente traz também aqui algumas principais atribuições em relação a cada uma dessas funções, depende muito, né, claro, cada organização tem um nível de maturidade e potencial de investimento em ter ou não ter funções específicas como essas demonstradas aqui na apresentação. A gente sabe também que em algum momento, diante das dificuldades, algumas empresas podem acumular determinadas atribuições dessas numa única função. Então, em algum momento, existe apenas instituída uma função de auditoria interna, que se preocupa com os aspectos específicos da própria execução do plano de auditoria com base em riscos, nos testes de controles, mas ela também pode apoiar a administração, os donos das empresas, a própria diretoria executiva, com aspectos de gestão de riscos, controles internos e aspectos de compliance. Então, essas são as principais atribuições. Esse material a gente vai encaminhar para aqueles que inscreveram, né, que têm participado. Está ficando gravado também, né? Então acho que vocês conseguirão aí, de certa forma, utilizar aí um pouco desses slides aí no dia a dia de vocês. Camila, vou passar para você aqui para falar um pouquinho da pesquisa de maturidade no primeiro momento de auditoria interna, né? E depois, na sequência, a gente fala sobre os aspectos de riscos e compliance. Excelente, Laje. Obrigada, feliz de estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do que a gente encontrou na nossa segunda pesquisa de maturidade da área de auditoria interna no Brasil.
Majoritariamente, como vocês podem ver no nosso mapa, os respondentes estão mais concentrados ali no estado de São Paulo, mas essa é uma pesquisa que a gente busca respondentes de todas as capitais e de todas as cidades, até mesmo para trazer mais robustez e trazer ali talvez faixas de segmento das respostas de cada uma das regiões. Então, a gente conta com vocês na próxima edição para a gente subir esse número nos outros estados. O que a gente observou? A gente tem 5 níveis de maturidade para ser classificado aqui na auditoria interna, né? De como que você visualiza a sua área. E 21% das empresas, elas estão ali no avançado. Por outro lado, 23% mostraram um cenário fraco. E olhando a mandala como um todo, está tudo muito bem distribuído, né? Esses níveis. Não tem nenhum que se destaca, assim, com clareza. E o que nos preocupou? Tem alguns temas importantes para um nível de serviço, como investimento em sistema, capacidade técnica por meio de certificações dos nossos profissionais, que não estão sendo prioridade. Então, os respondentes nos passaram, falta investimento em sistema e falta eu certificar ali os meus colaboradores. Complicado isso agora. Então, o que a gente observa? Mas será que isso é por falta de investimento? Será que está faltando um comprometimento da administração ou uma ineficiência da auditoria interna em demonstrar o seu valor? E aí me preocupa essa última questão. Se o auditor não está mostrando o valor, realmente essas outras questões do investimento e o comprometimento da empresa como um todo, a cultura, ela vai ficar um pouco balanceada. A pesquisa ela mostrou que os 3 principais obstáculos enfrentados pelas organizações é que a existência de outra prioridade, então a auditoria interna ela não foi uma prioridade naquele momento, tem uma falta de recursos financeiros, onde a gente viu que 37%, o valor aproximado do orçamento é até R$300 mil. E aqui os respondentes, eles estão mais num cenário de empresas com mais de 3 mil colaboradores. Então, será que 300 mil foi adequado ou não? Tem uma falta de clareza em relação ao benefício potencial do auditor. Então, realmente, remete àquela primeira dúvida. A gente não está mostrando o valor e é um obstáculo que a gente observou na pesquisa. Uma outra questão importante são as recomendações e as melhorias nos processos de controle. A gente viu que 59% dos respondentes têm uma cultura muito avançada. Então, eles vão lá, terminam um relatório, vão buscar resposta, vão buscar um plano de ação, vão buscar como a organização está respondendo à auditoria interna. Do outro lado, 66% mostram um nível fraco na disciplina de execução. Então, de nada adianta a gente fazer um bom trabalho, trazer ali as nossas preocupações e quando você volta para a recomendação, poxa, ela não foi implementada. Mas nem tudo está perdido. A gente viu que 76% dos respondentes, eles têm linhas de reporte estruturadas, então com uma coordenação, uma gerência, uma diretoria, e 50% ele tem um ambiente integrado ou avançado que compõe alguns aspectos que priorizam o processo e a escolha desse processo para auditar. Então, a metodologia, critério, avaliar o risco emergente, entre outros, já está na pauta do auditor, ele já está buscando isso, a nossa pesquisa aponta que isso está sendo ali desenvolvido. E aí, para fechar aqui a minha fala de um pouquinho da nossa pesquisa, 32% responderam que já estão desenvolvendo também uma auditoria interna contínua, um monitoramento contínuo dos nossos testes. E isso é um super ganho para a auditoria. O Ângelo vai falar um pouquinho aqui também sobre essa questão de dados, mas a gente já vê ali uma evolução sobre esse tema. E aqui, Laje, eu vi que subiu aqui para os nossos telespectadores, vamos dizer assim, no nosso webinar, a pergunta sobre a maturidade da gestão de riscos, que a gente vai entrar agora para falar um pouquinho da pesquisa, e aí sim o pessoal consegue dizer se ele está no nível fraco até um nível avançado. Muito bom, Camila, obrigado aí. Fica por aqui, não precisa me deixar sozinho, não, a gente vai falando em conjunto. Mas, assim, a gente tenta seguir uma lógica até para poder fazer uma
não necessariamente uma comparação, mas a gente segue essa lógica em termos de classificação nessas pesquisas de maturidade que a gente está apresentando, que vão com essas classificações que, como estão apresentadas aqui, que vão desde o nível fraco até o avançado, né? É claro que a classificação específica para a função de auditoria interna, quando a gente fala de fraco, sustentável, maduro, integrado e avançado, ela tem uma similaridade com esses conceitos ou essas classificações para a função de riscos, bem como de compliance, bem como de controles internos, que também a gente possui algumas pesquisas, mas aqui especificamente a gente, claro, orienta cada um desses pilares e cada uma dessas funções. No caso específico de auditoria interna, né, Camila, a gente vem observando que os respondentes dessa pesquisa são, sobretudo, as grandes organizações no Brasil. Então, se a gente ampliar o espectro de respondentes, se a gente conseguisse ampliar o espectro de médias empresas e pequenas empresas, sem dúvida nenhuma, esse percentual de nível de maturidade vai cair. Mas, por outro lado, as empresas e companhias abertas, que a gente, de certa forma, conseguiu sensibilizar, foram mais de 100 respondentes aí nesses últimos anos, a gente já percebe aí uma atuação mais estratégica do auditor interno. Ele, de certa forma, não preocupando apenas com temas que são relacionados a riscos de processo, riscos operacionais, mas em algum momento até apoiando o conselho de administração, comitês de auditoria, com os chamados riscos emergentes. Por exemplo, temas relacionados à questão de sustentabilidade, novas formas de gestão de pessoas e trabalho, bem como também os aspectos aí decorrente de questões globais e mundiais, né, de geopolítica, que podem trazer alguma situação específica para o negócio, desabastecimento, falta de componentes, aí vai variar de acordo com cada indústria. O próprio Leandro, na segunda-feira, trouxe um tema aí que são as questões de risco cibernético, também é um tema que está na pauta de conselho de administração de todas as empresas, né? Então é um tema também que o auditor interno também se preocupa em fazer e apoiar a organização com análises que possam identificar as vulnerabilidades, a estrutura de controle em termos de resposta. Então a gente vai fazendo o gancho, né, da função da terceira linha de auditoria interna com a primeira linha e com a segunda linha. Na parte da pesquisa específica, Camila, que você já mencionou, que já subiu a pergunta, né? A gente trouxe aqui já um pouco do detalhe da régua, não é extensivo, né? Tem do lado esquerdo o QR Code, que vocês podem baixar a pesquisa de maturidade, né? Eu falei segunda, mas já é a terceira edição, me desculpe. A gente vai de fraco a avançado. Fraco, geralmente, nós estamos dizendo, né? E se vocês já quiserem responder aí a pergunta que subiu aí, que o Lucas submeteu, fraco geralmente a função de gestão de risco não está formalmente instituída, a própria diretoria e os executivos, eles tomam decisões baseadas em riscos, mas isso a próprio conteúdo ou processo de gestão de risco ele é um pouco mais informal, e muitas vezes, né, não tem uma ligação diretamente com o conselho ou com a governança maior em termos da organização, e ela foca muito em aspectos mais operacionais. O sustentável, a gente já vê aí normalmente uma função já existente, mas com algumas limitações em relação à sua atuação, e quando a gente parte para o maduro, integrado e avançado, a gente já vê uma atuação da função de gestão de risco de apoiar a organização em temas e debates de assuntos estratégicos, muitas vezes ajudando a organização na própria retroalimentação da estratégia, da definição da estratégia, à luz daqueles riscos e obstáculos e fraquezas, ou forças e oportunidades que a empresa, né, vislumbra no seu cenário. Mas integrado e avançado, a gente já vê que algumas empresas têm uma certa dificuldade. O Marcelo De Angelo vai falar, sobretudo, do pilar de dados, né, de análise de dados e de tecnologia, que ainda que a massa de respondentes sejam as grandes empresas, a gente percebe que tem ainda poucas empresas utilizando, de certa forma, a tecnologia a seu favor, para poder ter uma agilidade maior na identificação de sinais, né, que possam representar aí uma possibilidade de evento de risco para a minha organização, seja decorrente de um fator externo ou interno. E nos próximos dias a gente vai publicar um conteúdo que foi elaborado aí pela Thaís Mendonça, que lidera a prática aqui de gestão de riscos na KPMG, que chama-se Gestão de Risco Adaptativa, que a gente fala também de a possibilidade de uso de algumas questões aí de futurologia, de aspectos de sinais, como eu mencionei, bem como também uso intensivo de tecnologia para identificação, por exemplo, de inteligência artificial, já, de certa forma, alimentando os donos dos riscos com informações mais tempestivas e ágeis para a sua tomada de decisão. A nossa pesquisa, né, geralmente, ela é orientada com base nos pilares da nossa metodologia, então vocês vão perceber que essa mandala que está no canto superior direito é a nossa mandala de gestão de risco, então a gente tem ali desde a definição da cultura e riscos,
dos aspectos de dados e tecnologia, bem como também governança de riscos, avaliação e mensuração, a própria gestão e acompanhamento dos riscos, os relatórios e o apetite de risco e estratégia. Então, para cada um desses pilares, a gente tem perguntas específicas e classificação específica de maturidade, e aí a gente percebe, como a Camila mencionou também na auditoria interna, que o pilar de dados e tecnologia é o que a gente vê como o que tem a menor maturidade ainda pelas organizações. Aqui, de certa forma, o extrato final, né? Então, em que pese a gente tem os 3 anos de 2018, 20 e 2022, olhando, né, o copo cheio, né, a gente vê no extrato do avançado um crescimento grande, né? Há cerca de 6 anos, em 2018, tinha apenas 2% dos respondentes nesse nível de maturidade, hoje a gente avança para em torno de 21%, assim como também o pilar integrado, então, entre integrado e avançado, a gente já tem ali quase 30% dos respondentes, e a gente vê que é uma curva de evolução desde o fraco para o sustentável. O maduro diminuiu em relação aos anteriores, mas é porque muitas empresas que estavam inicialmente no maduro nos anos anteriores, eles avançaram na agenda de maturidade, deslocando aí em termos de melhoria no seu processo de gestão de risco. E embaixo eu trago aqui, de certa forma, alguns ofensores, né? A Camila mencionou alguns em termos de auditoria interna, mas os 5 principais obstáculos citados pelos respondentes, né? A própria existência de outras prioridades, então ainda existe uma agenda que compete muito com a função de gestão de riscos no dia a dia, né? A função de gestão de risco, ela é, vamos dizer assim, a fomentadora de metodologia, de conteúdo e processo, mas a gestão efetiva dos riscos é feita pela primeira linha, pelos donos dos riscos, né? Os executivos que estão no dia a dia dos negócios, e aí eles têm outras preocupações no dia a dia, então esse é um tema que dificulta o aculturamento e a evolução da gestão de risco na organização. Uma falta de clareza dos próprios benefícios que esse procedimento, essa metodologia traz, isso de certa forma, como eu mencionei, a tendência da utilização de tecnologia, capturando sinais e insights que possam retroalimentar a estratégia de trazer uma informação mais ágil para a tomada de decisão, ou mesmo reavaliação de impacto e probabilidade dos riscos é importante para que se tenha capturado esses benefícios, né? Ainda é muito comum as empresas trabalharem com uma visão de gestão de riscos anual, né, e é somente depois de um ano fazer uma revisitação dessas classificações dos riscos que foram identificados, e isso a gente vem observando que já não é muito usual, ou pelo menos que traz um benefício, então aceleração ou fazer com mais frequência essa reavaliação, tendo esse uso de sinais e tecnologia ajudando no processo. É uma abordagem um pouco teórica, complexa, nós que somos, de certa forma, executores ou que atuamos com auditoria interna, riscos e compliance, a gente, né, de certa forma, já trabalha com esse tema há muito tempo, para nós é uma literatura do dia a dia, mas para a comunidade, para a empresa como um todo, não é uma literatura fácil, nem mesmo também para alguns membros de conselho, comitê, que ainda precisam também, de certa forma, ser educados em relação ao que é o tema de gestão de riscos e como, de certa forma, isso pode apoiar até nos objetivos estratégicos. E aí vem esse outro gancho aqui em termos de baixa demanda pelo conselho, aí vai muito da estrutura ou da própria composição dos conselhos, né? Conselho de administração, conselhos deliberativos, comitês de auditoria e risco, e em algum momento a falta de apoio dos próprios diretores executivos que, em dado momento, estão olhando ali acelerar o foco na performance e não necessariamente a tomar aí uma decisão baseada em riscos, e isso traz alguns problemas para as organizações. A gente evoluindo, então, né, para a pesquisa, Camila, não sei se o pessoal já consegue responder, mas, por favor. Temos aqui a resposta. Então, já fui informada dentro dos 5 níveis, né, que a gente comentou. O fraco, que é o inicial, a gente tem 24% dos nossos respondentes que estão aqui no nosso webinar. Sustentável, também 24%. Maduro subiu um pouquinho para 28% dos respondentes. Integrado, 14%. E o avançado, que seria, né, o mundo ideal, 10%. Então, realmente, aqui, majoritariamente, o pessoal está no meio do caminho. A gente está no nível maduro, o pessoal que está nos escutando e interagindo aqui. Muito bom. Por fim, né, antes de eu passar para o Marcelo De Angelo, a outra pesquisa, como eu mencionei, é de compliance. O QR Code aqui, ele faz o link para a 5ª edição, uma publicação que foi feita no final de 2021, mas já agora, como nós dissemos, nas próximas semanas será publicado a 6ª edição, então
esse extrato aí da metodologia, a gente, como eu disse, a sexta edição, a gente soltou a pesquisa há cerca de 1 ano, né, pouco menos de 1 ano, no primeiro semestre de 2023, a gente capturou e tratou esses dados e vai publicar agora. Ela também segue a nossa metodologia que está apresentada na mandala, do lado direito da tela, então tem ali vários blocos, né, vocês podem ver que na pesquisa anterior e na próxima, vocês vão ter a abertura da maturidade por cada um desses componentes, que vai desde a governança e cultura e esses outros temas, mas para hoje, né, de certa forma, eu trago aqui em primeira mão, né, com a gentileza que o Emerson e a Sheila, né, nos passaram, de apresentar um nível de maturidade, né, aí na escala de fraco a avançado, mas daqui talvez de 1 a 5, a gente tem, né, olhando essa tabela aqui, essa matriz, nas linhas, os principais setores, né, desde o consumo e varejo, governo e infraestrutura, TMT, né, tecnologia, mídia e telecomunicação, mercado industrial, serviços financeiros e outros. E a gente tem nas colunas, né, são os blocos, né, os módulos da metodologia de gestão de compliance que a gente coloca, ou de maturidade de gestão de compliance. Embaixo a gente tem a média geral de cada um desses setores, né, mas observando, né, talvez se a gente olhar dentro das colunas, aquele tema ou bloco que, de certa forma, tem uma menor maturidade, a gente está falando do aspecto de avaliação de riscos. Então, o que a gente sugere para que as empresas, né, em termos de evolução da maturidade da função de compliance, é que faça uma identificação dos riscos específicos de conformidade, né, a qual a empresa está submetida, seja um compliance regulatório externo, mas também dos seus aspectos internos de normas, procedimentos. Então, a identificação clara desses riscos, a identificação das causas que levam ao acontecimento desses riscos, bem como as respostas em termos de controles e projetos e processos que possam vir a responder determinados riscos de compliance, é um tema que ainda, de certa forma, precisa de uma evolução. O outro tema, bem como nas duas anteriores, tecnologia e análise de dados, também está ali no meio do caminho. Então, a gente vê alguns setores, né, um pouco mais avançado. Me chama a atenção aqui a parte de serviços financeiros com viés de tecnologia dado aos respondentes da pesquisa com, né, até de certa forma, um pouco mais baixo dos demais, e isso, quando a gente publicar a pesquisa, vocês vão conseguir entender um pouco desse detalhamento, mas esse é um extrato bem legal. O que me chama a atenção, não trouxe aqui a comparação com as 5 pesquisas anteriores, é que a média das respostas de maturidade dessa sexta edição, se vocês obtiverem, por exemplo, a da 5ª edição que está no QR Code, ela diminuiu. Então, teve uma certa redução em termos de maturidade em relação à última pesquisa de 2021. E, claro, aí depois, quando a gente publicar essa sexta edição nos próximos dias, a gente vai conseguir estratificar isso, entender claramente quais são, de certa forma, os módulos ou as indústrias que, de certa forma, contribuíram aí para uma certa redução. A gente elabora outras pesquisas de maturidade, tá, pessoal? Acho que o tempo aqui para nós seria um prazer estar apresentando todas elas, mas em alguma outra oportunidade a gente pode trazer. A gente lançou recentemente a pesquisa de maturidade da função ou do tema ESG nas organizações. A própria Eliette, que está aqui sendo a nossa mestre de cerimônia, coordena aí um estudo, aí não é necessariamente uma pesquisa, mas voltada e orientada ao Chief Risk Officer, né? Então, um papel um pouco das preocupações em relação ao gestor executivo e quais são as principais preocupações desses heads de função de gestão de risco. O Ito vai falar na próxima sessão sobre os riscos emergentes, né? E a gente tem algumas publicações dos principais riscos emergentes para diversos setores da economia. Tem uma publicação específica que a gente vai encaminhar para vocês também, que já tem 12 setores da economia que a gente acaba trazendo, e ali é um material que pode apoiá-los aí, seja na auditoria interna, seja na gestão de risco, ou mesmo em compliance, como subsídio aí para a definição dos planos de trabalho de vocês. De Ângelo, não sei se você está por aqui. Estou aqui, Lache. Junte-se a nós aqui. Então, De Ângelo, eu falei bastante, Camila me apoiou aqui, a gente falou então um pouco da maturidade. Eu acho que o link, né, para você poder tomar o bastão aqui e seguir adiante é o que essas funções podem melhorar, né, ou como elas podem evoluir aí em relação à execução das suas atividades, e pegando também os insights do que a gente tem visto aí em termos de tecnologia que podem agregar no processo. Muito obrigado aí, passo para você a palavra. Vamos lá. Primeiro, parabenizar, né, a vocês pela apresentação até o momento, também agradecer a oportunidade de estar participando do evento e desta sessão.
A primeira mensagem que eu gostaria de compartilhar com os colegas é que, para a nossa área, né, de gestão de riscos, né, e tanto a auditoria interna, controles internos, compliance, a mensagem é positiva, o futuro é promissor. Resgatando aqui novamente a rápida enquete que a gente fez aqui com vocês durante a apresentação, a gente tem aqui 48% das pessoas que responderam entre o nível fraco e sustentável, né, que foi a Camila pontuou ali 24 e 24. Tem a maioria, como a Camila comentou, 28 ali no nível maduro e 24 que estão no nível integrado e avançado. Então, obviamente, a maioria que está no meio, embora exista um contingente bastante significativo das empresas, né, nos 2 primeiros níveis ali, que estamos falando de 48%, mas mesmo com esses 48%, por que o futuro é promissor? Por que a mensagem é positiva? A mensagem é positiva porque nós temos identificado nas literaturas, nos estudos que a KPMG faz, em artigos tanto da KPMG quanto do mercado, alguns sinais que demonstram uma evolução. Quais são esses sinais? O primeiro sinal é que a gente percebe que as funções de GRC têm se tornado funções mais estratégicas, têm se aproximado mais da estratégia da empresa. Segundo sinal é que nós temos percebido que as funções de GRC elas têm se adequado nos últimos anos às questões ambientais, sociais e governamentais. Obviamente, o movimento de ESG ao longo dos últimos anos tem sido muito forte nas empresas, e as funções de riscos das empresas têm automaticamente sendo obrigadas a se adequar, a seguir essa movimentação, essa tendência de mudança do perfil dos negócios. O terceiro ponto que também é percebido é um aumento, e acho que isso é histórico, a gente historicamente percebe, mas um aumento da regulamentação. Então, cada vez mais nós percebemos, com o apoio das áreas e das funções de GRC, um aumento das empresas na preocupação de estar aderente à conformidade às leis, às normas aplicáveis em vigor, especificamente para um determinado setor em que a empresa atua e assim sucessivamente. Um quarto ponto que também é uma tendência é um aumento da cultura de compliance dentro das organizações, principalmente, talvez linkado ao anterior, as organizações que são reguladas, que possuem algum tipo de... operam em algum segmento que é mais regulado e que tem, obviamente, um maior rigor em relação às leis e às normas. Um quinto ponto que representa, sem dúvida nenhuma, por um lado, um desafio, mas por outro lado, uma oportunidade, é a questão de demanda por recursos qualificados. E o que nota-se do ponto de vista positivo e de um futuro promissor da função é que verifica-se que cada vez mais existe uma necessidade por esse tipo de perfil, mas, por outro lado, uma preocupação dos profissionais em se preparar com uma multidisciplinaridade de conhecimentos para atender essas novas demandas. Um sexto item, e que também, na minha opinião, representa um pouco um grande desafio para as organizações, mas que, por outro lado, as empresas estão olhando com carinho para esse tema, é a necessidade de uma execução ágil e uma execução flexível das funções de GRC. Eu vou comentar isso um pouquinho mais adiante em detalhes, mas já é percebido nas organizações e nas áreas e funções de GRC a preocupação em tornar-se mais flexível ao negócio, mais ágil na execução dos, por exemplo, ciclos e planos de auditoria. Então, é algo que aparece bastante.
Dito isso, né, dito esses 6 fatores ali, ou tendências que demonstram ali um pouco esse futuro promissor, tentando justificar um pouco a minha fala, e olhando um pouco para alguns artigos, né, e alguns estudos, eu trouxe aqui para a apresentação de hoje 6 pilares, né, que são pilares que, de fato, estão em evidência na agenda do futuro do GRC. Quando a gente recebeu essa demanda e eu fui fazer essa pesquisa para poder preparar para vocês, eu confesso, esse material, eu confesso que eu tinha, e como o Diogo comentou ali no início, sendo uma pessoa que há 30 anos começou a sua carreira na área de TI, depois foi aos poucos migrando para a área de negócio, para a área de auditoria, eu tinha uma visão muito clara e muito rápida de que tecnologia era, eu não vou dizer o único, mas talvez o principal fator, né, o principal tema na agenda do futuro do GRC. E ao começar a pesquisa e ao preparar o material, eu percebi que tecnologia é mais um componente. Obviamente, um dos mais importantes, se não o mais importante, mas vocês vão perceber aqui nos próximos 2 slides, eu vou passar pelos 6 fatores, e a ideia é que vocês percebam claramente que tecnologia é mais um fator. Então, o primeiro fator, né, o primeiro tema que eu gostaria de trazer para vocês é a questão do engajamento e confiança dos stakeholders. Então, as funções de GRC, elas têm cada vez mais uma preocupação e uma necessidade de criar uma relação de confiança com os stakeholders. Quando falamos de stakeholders, basicamente, as funções de governança, riscos, compliance, auditoria interna, controles internos, elas precisam entender exatamente qual que é o papel dentro da minha empresa e qual que é a expectativa dentro da empresa do meu cliente, do meu órgão regulador, dos fornecedores, e aqui fazendo talvez um vínculo, abrindo um parênteses, com um pouco que o Leandro comentou em relação aos riscos de fornecedores na cadeia, né, da empresa, né, e também um pouco com a questão de gestão de riscos associados ao fornecedor, de fato, que é algo que tem cada vez mais pautado as discussões da gestão de riscos, mas também entender ali os papéis dos funcionários, os papéis e expectativas dos acionistas, investidores e da comunidade em geral. Então, a função de GRC, em essência, ela precisa entender essas necessidades e essas expectativas para criar uma relação de confiança. Essa relação de confiança, ela basicamente passa por 3 atributos. O primeiro atributo é técnico, é a capacidade da área de gestão de riscos de entregar algo que seja, que atenda a expectativa daquele stakeholder. A segunda questão é a questão da integridade. Obviamente, a integridade permeia a nossa profissão e permeia, é um pilar importantíssimo no tema aqui de gestão de riscos. Mas o terceiro fator e atributo que é interessante e que eu gostaria de mencionar é o atributo de humanidade. E por que ele é tão importante? Porque ele foge um pouco da questão de tecnologia. Ele é um atributo que fala basicamente de uma questão relacionada ao relacionamento entre as funções de gestão de riscos e as partes interessadas. Tá? Bom, o segundo tema que eu gostaria de comentar aqui é um pouquinho, e é o segundo pilar que aparece na agenda do futuro do GRC, é a estratégia e gestão do valor. Então, aqui, o que é importante a gente entender? Que não aquele modelo de auditoria em que se buscava antigamente apenas apresentar alguns problemas ou apresentar os problemas identificados
aos stakeholders, às áreas participantes daquele processo, ele está em decadência. Por quê? Porque, principalmente, aquela auditoria de forma impositiva, independente, que segue uma carreira solo, uma linha independente, ela está, de fato, em dependência. Por quê? Porque cada vez mais, no futuro da função de GRC, é importante que seja entendido qual que é a estratégia, seja compreendida qual que é a estratégia do negócio, qual que é a estratégia da empresa no curto, médio e longo prazo, o que agrega valor do ponto de vista de gestão de riscos para auxiliar a empresa a atingir aquela estratégia, atingir o objetivo daquele negócio projetado, mas mitigando os riscos ou potencializando as oportunidades. Então, a função de gestão de riscos aqui, ela, na visão do futuro, né, do futuro do GRC, é estar cada vez mais alinhado a essa estratégia do negócio. Aqui também tem um comentário bastante interessante a se fazer, abrindo parênteses, mas riscos relacionados a dados e tecnologia, eles permanecem aqui nos últimos anos como os riscos top dos riscos emergentes, e segurança cibernética de dados é o risco emergente mais impactante. Em um dos pilares mais à frente, eu vou tocar um pouquinho nesse assunto de dados e vou comentar um pouquinho mais em detalhes. O terceiro pilar que eu gostaria de comentar é sobre as novas maneiras de trabalhar. E aqui, eu comentei um pouquinho na abertura, mas embora seja de fato percebido uma preocupação dos profissionais em se adequar ao novo modelo de negócios, por outro lado, existe a percepção de uma escassez de profissionais com esse conjunto de habilidades heterogêneas. Com esse conjunto de habilidades que englobam habilidades estratégicas, habilidades comportamentais, alinhadas, por exemplo, ao atributo de humanidade ali do primeiro pilar, habilidades relacionadas à gestão de risco, conhecimentos em contabilidade, administração, processos de negócio da empresa, e ainda habilidades em tecnologia da informação, gestão de dados, analytics, inteligência artificial. Então, obviamente, é uma corrida, eu diria até injusta, né? Porque um profissional hoje moderno, né? Um profissional hoje, para ser considerado um profissional completo, ele precisa possuir uma multidisciplinaridade muito, muito grande e um conhecimento de vários temas, né? Para atender esse ponto especificamente, o que as empresas têm feito é mesclar, fazer uma combinação sejam membros da equipe principal, sejam funcionários temporários, sejam alguns especialistas, contratação de empresas parceiras, para conseguir, através dessa combinação desses determinadas profissionais e pessoas, obter o conjunto de conhecimentos necessários para atender essa agenda do futuro, que não é fácil, tá? Por fim, um último item que eu gostaria de mencionar em relação a esse tema é a necessidade, de fato, de pensar em modelos flexíveis de trabalho. A pandemia mudou a forma como nós trabalhamos, obviamente, mas o fato é que hoje não existe um modelo que reina de forma absoluta, ou seja, nem o trabalho 100% presencial, nem o trabalho 100% remoto, eles atendem mais essa agenda do futuro. Então, aqui, as empresas e as funções de GRC têm cada vez mais se mostrado flexíveis
para mesclar esse tipo de trabalho presencial, remoto, seja um trabalho em horas flexíveis, seja execução de atividade em um determinado período de pico ou não. Então, essa mescla é que vai fazer com que esse pilar seja atendido na agenda do futuro do GRC. Mudando aqui para o quarto slide, é um pouco da mudança no modelo operacional. E aqui, talvez o principal tema que eu gostaria de comentar é em relação à metodologia ágil, ou seja, a abordagem mais ágil e dinâmica para a função de GRC. A metodologia ágil ela é muito conhecida no universo de desenvolvimento de software. Então, empresas que são software houses, ou empresas que são desenvolvedoras de software, ou para a parte também de gestão de projetos ali, já esse conceito ele está mais sedimentado, mais consolidado. Mas fato é que o que busca a metodologia ágil é a execução e o desenvolvimento de serviços e produtos de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais rápida, de uma forma mais flexível, de uma forma que promova uma maior interação entre as partes envolvidas, num modelo que proporcione uma melhoria contínua durante o processo. Então, essa metodologia ágil, de fato, ela tem sido aplicada além dos limites dos tradicionais projetos de implementação de software, projetos de desenvolvimento de sistemas. Ele tem se estendido para outras áreas. E isso tem acontecido especificamente nas funções de GRC. Hoje é praticamente preocupante uma empresa que cria um plano anual de auditoria fixo, um plano anual de auditoria que não seja flexível, que não sofra ajustes ao longo do ano, que seja executado durante um período muito longo e vá trazer um resultado apenas ao final desta execução. Então, é esperado que a função de GRC, ela traga para dentro do seu modo de operação ganhos rápidos. Por exemplo, reuniões diárias de 15 minutos para definição do que foi feito no dia anterior e que vai ser feito naquele dia. Então, são ferramentas que são utilizadas ali na metodologia ágil e que, se forem empregadas de forma inteligente nas funções do GRC, elas trazem alguns benefícios. O quinto pilar que eu gostaria de mostrar para vocês é, finalmente, o pilar aí talvez mais esperado e mais comentado, e o pilar que mais traz a reflexão no mercado, mas é o pilar de Data Analysis e Insights. No final do dia, a questão no final do dia, nós estamos vivendo um movimento que que o mercado chama de Data Driven. O que é o Data Driven? É um movimento em que as organizações, os seus processos, o desenvolvimento de produtos, vários atributos do negócio estão orientados a dados. E o que significa estar orientado a dados? Significa que, para a resolução de um determinado problema, seja ele qual for, eu vou extrair conhecimento a partir da extração, do armazenamento e do processamento desses dados, transformando esses dados, obviamente, em informação, essa informação em conhecimento e esse conhecimento em tomada de decisões. Obviamente, esse conceito ele não é novo, ele é antigo, né? Eu tenho 30 anos de carreira, 30 anos eu trabalho em tecnologia com análise de dados. Mas o Data Driven, efetivamente, muda um pouco essa abordagem, porque ele respalda ali, a análise do dado, ele respalda, de fato, as tomadas de decisão. O que
talvez seja importante mencionar em relação a esse tópico, é que muitas empresas, muitas organizações e muitas áreas e funções do GRC têm uma preocupação excessiva na ferramenta, ou nas ferramentas, nas plataformas. E talvez uma das mensagens que eu gostaria de deixar aqui com vocês, que a gente percebe nos casos de sucesso de implementação de projetos relacionados a dados, é que o foco deveria estar na jornada. O que significa dizer isso? Significa dizer que a escolha da ferramenta ou da plataforma, ela não é mais importante do que a abordagem, a metodologia de estar apoiado numa abordagem de dados do que a tecnologia em si. A melhor tecnologia, a melhor ferramenta a ser utilizada, eu costumo dizer, é aquela que os profissionais que estão envolvidos naquele processo sabem utilizar, que os profissionais envolvidos naquele processo foram muito bem treinados para tirar o melhor proveito daquela tecnologia. Nem sempre a tecnologia mais cara e a ferramenta mais cara é a melhor ferramenta. Então, aqui a mensagem é que a jornada ela é mais importante, de fato, do que a ferramenta. E, por fim, o último tema que eu gostaria de comentar, e talvez aqui um tema que eu vou comentar de forma rápida, a gente vai entrar num estudo de caso aqui para frente, mas eu tenho certeza que este tema, no dia 7 de março, vai ser muito mais detalhado pelo Ricardo Santana ali na parte de inteligência artificial. Mas, sem dúvida nenhuma, o sexto pilar, e talvez o pilar que hoje está trazendo o maior grau de transformação para a função de GRC é a aceleração digital. Muitas das coisas que antigamente eram praticamente impossíveis de serem realizadas, hoje, com utilização de tecnologias disruptivas, com tecnologias verdadeiramente digitais, elas são possíveis de serem realizadas. Eu vou dar um exemplo simples aqui, tá? Há mais de 20 anos eu participei de um projeto em que era necessário realizar, e esse vai ser o case que eu vou mostrar daqui a pouco, mas há mais de 20 anos eu participei de um projeto onde era necessário realizar a leitura e obtenção de informação, transformar conteúdo não estruturado em conteúdo estruturado de milhões de contratos. Em um determinado momento na organização, nós tínhamos uma área com 500 pessoas lendo contratos e tabulando as informações desses contratos. Então, é algo, chega a ser algo praticamente impossível, ou quase impossível, muito difícil, um desafio muito grande de você fazer a gestão de algo tão grande. Hoje, com o uso de tecnologia, um projeto como esse é possível ser executado com uma quantidade absurdamente menor e num tempo absurdamente menor. Nesse pilar de aceleração digital, a gente cita alguns conceitos bastante interessantes, como, por exemplo, o conceito de RPA, então, automatização por meio de robótica de alguns processos, algumas testes, por exemplo, o conceito de inteligência cognitiva. Então, hoje é comum, e o exemplo que eu vou mostrar adiante aqui para vocês, é comum nos processos a utilização de a inteligência artificial, né, o computador, o código que está por trás da execução de alguma atividade, escutando a voz e convertendo isso em conhecimento, falando, ou seja, entregando resposta de algum questionamento por meio de uma linguagem natural. É também normal você entrar num chat ali, chatbot ou o que seja, e você digitar uma pergunta como você conversa com uma outra pessoa, e não como se você estivesse falando, digitando algo especificamente para um computador. E o computador entende esse prompt, e ele é treinado para entender essa linguagem natural e para te dar uma resposta sobre uma determinada problemática. Então, essa utilização de tecnologias disruptivas, essa aceleração digital, tem feito com que a agenda do futuro do GRC mude completamente.
tem mudado a forma como nós, historicamente, fazemos os testes, tem mudado a velocidade com a qual nós fazemos os testes, tem mudado também a velocidade com a qual nós entregamos os resultados, tem também mudado a forma como nós, por incrível que pareça, descobrimos que aquele teste está errado e não chegou ao resultado certo, né? A inteligência artificial e a aceleração digital não necessariamente significa dizer que nós estamos colhendo somente resultados positivos, não. Muitas vezes a gente tem uma fase de aprendizado. A vantagem é que a gente sabe mais rapidamente que errou e pode voltar e corrigir aquele erro. Bom, aqui eu termino esses 2 slides, vou para um terceiro slide, que eu, sinceramente, tenho que ser honesto com vocês, que eu roubei ali da apresentação do Laje da Camila, porque ele vem da pesquisa de maturidade, mas como ele está especificamente direcionado ao tema de dados e tecnologia, eu quis e combinei com eles que eu iria apresentar aqui. Então, acho que tem 2 mensagens aqui. A primeira mensagem positiva, que demonstra que ao longo dos últimos 3 anos houve uma evolução da maturidade, então a gente pode ver aqui um crescimento, uma evolução de 11% saindo do pilar fraco, né, do nível fraco para o nível maduro. Então, de fato, as empresas têm avançado, né, as funções de, principalmente aqui a auditoria interna, que é o alvo da pesquisa, tem avançado no nível de maturidade, mas tem também uma visão, talvez não tão otimista, ao verificar que, pelo menos na nossa pesquisa, nenhuma empresa ainda se encontra no nível integrado, no nível avançado. Tá? Bom, para terminar a apresentação, aqui nos meus últimos 5 minutos, eu gostaria de apresentar um caso de uso para vocês, que é um caso sobre leitura de contratos. Eu vou pedir aqui a ajuda do Lucas para poder apresentar um vídeo de 30 segundos, e na sequência, 2 vídeos, na verdade, e na sequência eu volto para comentar com vocês a mensagem principal desse slide. Foi o primeiro, né, Lucas? Agora é o segundo. Vamos lá. Ô, Marcelo. Fala aí, Diogo. Por que você não faz igual o Galvão Bueno, vai narrando o que está acontecendo? Vai narrando? Tá bom, vamos lá. Boa. Contar um pouquinho da história deste projeto, e eu tive a oportunidade... Vai explicando os testes aí, depois você explica lá, porque tá todo mundo vendo o que está fazendo ali, eu acho que seria interessante, depois você conta a história. Tá bom. Então, vamos lá. Aqui, basicamente, o que a gente está fazendo? A gente tem, no slide, no vídeo anterior, alguns contratos, tá? E nós utilizamos uma tecnologia baseada no reconhecimento de caracteres, reconhecimento digital de caracteres, conhecida pelo mercado como OCR e CR, e à medida que nós percorremos a ferramenta, né, a inteligência percorre esse documento, ele faz a leitura desse documento, que era o que faziam, né, as 500 pessoas há 20 anos atrás. E ao ler o documento e converter imagem em texto, a inteligência também é treinada para capturar algumas informações que nós queremos, então, por exemplo, o nome do contratante, se existe alguma causa de multa específica ou não. Na verdade, nós treinamos a ferramenta a capturar aquelas informações que, de fato, são importantes para aquele tipo de contrato. E a ferramenta, ela converte essa informação que está não estruturada no documento em tabelas, em banco de dados, em informação estruturada para que eu possa fazer consultas, que eu possa, a partir dali, fazer qualquer tipo de programação. E aqui nós estamos utilizando também um pouquinho do que eu comentei no slide anterior, sobre a questão de utilização de linguagem natural. Então, quando eu quero, nessa solução que nós desenvolvemos, buscar alguma informação, eu não preciso utilizar linguagem de máquina, eu não preciso
por exemplo, ir a um banco de dados e dar um comando select, aqui falando tecnicamente. Não, eu faço uma pergunta em linguagem natural. Né? Então, ele está perguntando, ó, a gente tem algum problema aqui relacionado à cláusula de multa? Tem esse contrato, está faltando alguma cláusula? E a inteligência artificial foi treinada para, após ler o contrato e converter aquela informação, aquele dado não estruturado em estruturado, responder, olha, aqui não está faltando nada, eu identifiquei cláusula de multa, a multa é tanto, ou dizer, olha, eu identifiquei o item A, B, C ou D. Voltando aqui, talvez, para o último slide, Lucas, eu queria só comentar o seguinte, anterior a esse, perdão, eu vou voltar aqui. Qual que é o meu comentário aqui, e aí talvez contar um pouquinho dessa história. Esse projeto é um projeto que ele existe na KPMG há alguns anos. E ele começou numa plataforma, numa linguagem que não é a que a gente utiliza hoje. E ele avançou, e nós erramos bastante, e também acertamos bastante, e evoluímos. Em um determinado momento surgiu uma tecnologia nova, a gente passou a utilizar essa tecnologia, e hoje a gente utiliza esse tipo de tecnologia, o tipo de solução, não apenas para um problema, que é o problema de leitura de contratos, mas para outros inúmeros problemas que requerem, de fato, a conversão, a digitalização de informação não estruturada em informação estruturada. Por que eu quis comentar essa jornada? Porque muitas empresas e muitas funções de GRC, muitas áreas de auditoria interna, controles internos, nos procuram e nos falam, poxa, Marcelo, a gente tem aqui uma dificuldade enorme em começar uma jornada de análise de dados ou de utilização de ferramentas. Então, talvez aqui uma das maiores pulos do gato aqui para começar uma jornada digital é começar pequeno, escolher um problema específico e buscar, por meio da tecnologia, a resolução daquele problema. À medida que essa jornada ela avança, lembrem, a jornada de tecnologia hoje, o erro é rápido, então os ciclos acontecem numa velocidade incrível, e à medida que a empresa vai passando por essas etapas, ela vai automaticamente amadurecendo e estendendo essa solução de um problema para outros problemas e amadurecendo na questão de análise de dados. Para quem tiver, talvez, interesse, existe uma metodologia que se chama DMBOK. Ela é, vamos dizer assim, o irmão do PMBOK para quem está acostumado com a questão de gestão de projetos. E essa metodologia, ela mostra os passos de evolução para quem quer se aventurar na jornada de análise de dados. Então, você não precisa começar no nível 5 de maturidade, você pode ali começar nos níveis básicos e evoluindo à medida que você vai avançando nesta jornada. É isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado, e acho que agora a gente entra na parte de perguntas. Ô Marcelo, eu estava achando estranho aquele slide ali que eu estava olhando, mas é que os vídeos estavam entrando junto com aquele slide, né? Então... eu aqui não estava enxergando o slide, eu estava enxergando só o vídeo. Tá. Mas eu acho que a mensagem que estava lá era bacana, né, Diogo? Pense grande, comece pequeno, né? É um processo de inovação, tentativa e erro, então... Vai errar, você vai errar, isso é verdade. Temos que e talvez esse seja um... Perdão, desculpa te cortar, Laje, eu acho que esse é um problema, né? Não um problema, mas nós tivemos essa conversa em vários fóruns e treinamentos na própria KPMG, que as empresas, e principalmente as funções de riscos, de gestão de riscos, têm que se permitir errar. Porque essa jornada digital, ela tem essa característica de você errar mais rápido, mas poder corrigir o erro e atingir um resultado satisfatório. E o Marcelo, antes de a gente passar para a Eliette aqui, ela tem um monte de pergunta aqui, né? Só lembrar, você trouxe um exemplo aqui que é legal, que eu diria que ele é o step one de vários projetos que a gente está vendo acontecer, né? Que é você conseguir fazer a leitura de contrato quando você tinha um caminhão de gente, né? A segunda parte, que a gente tem vários casos aqui que a gente acabou não trazendo, é você analisar
a performance do contrato, ver as notas, ver os pedidos, quando que ele foi feito, você consegue ensinar a máquina a fazer todas essas análises também que antes você fazia na mão, né? Então, essa é a primeira parte, que era a parte mais complicada de ler os contratos. Você consegue ler, né? Mas depois você consegue juntar tudo e colocar na máquina, ele já traz o seu papel de trabalho ali analisado, né? Acho que isso é interessante. Mas veja que hoje a gente utiliza essa tecnologia, você sabe muito bem, em outros tipos de projetos. Veja ESG Research, por exemplo. Então, a gente tem a capacidade de ler vários tipos de documentação do mercado e alimentar bases de dados que vão gerar algum tipo de tomada de decisão de forma... não vou dizer 100% automatizada, porque... Deixa eu quebrar aqui o protocolo, eu sei que você quer fazer uma pergunta aqui, mas já que a gente está falando disso, Marcelo, eu acho que tem uma pergunta importante aqui, né? Como que você garante a evidência da qualidade do resultado do algoritmo? Primeiro que em gestão de riscos a gente evita usar a palavra garantir, né? Acho que é o primeiro fator aqui. A gente quer buscar um conforto razoável, né? Mas esses tipos de tecnologias, elas são parametrizáveis. Então, especificamente, eu vou responder especificamente para os algoritmos relacionados à conversão de conteúdo não estruturado em estruturado. Você pode parametrizar a ferramenta e dizer a partir de qual percentual de assertividade você aceita aquele resultado como um resultado válido. Então, imagina que eu fale para a ferramenta que quando ela tiver 95% de certeza, eu vou assumir o risco de que aquela tomada de decisão é válida. Pode cair no 5%? Pode, mas está dentro da minha margem de apetite a risco. Então, novamente, não existe 100% de assertividade, não existe garantia. Existe, sim, uma probabilidade, e a empresa é responsável, né, por determinar até que probabilidade eu estou disposto a assumir aquele risco. E, Marcelo, deixa eu não sei a resposta, eu vou te fazer a pergunta aqui também, mas todo sistema novo, você tem a parte lá de desenvolvimento e produção, e você tem homologação, você tem muita parte de documentação, né? Aqui você tem algo parecido também, certo? Assim, toda uma documentação que você testou antes, tudo que ele fez e os resultados, certo? Sim, ser ágil não significa ser desorganizado ou informal. Ser ágil significa que você, obviamente, tem uma metodologia que permite maior interação entre as partes, os ciclos são menores, os resultados são mais rápidos, mas a formalização ou a formalidade de um processo de desenvolvimento, ele deve ser seguida. Então, tem que passar por ambiente de teste, tem que ser segregação entre ambientes, tem que ter um ambiente de teste, você tem que homologar, você tem que testar, você tem que validar os resultados. Então, esse tipo de... Pode ter gente pensando o que eu pensei quando isso surgiu. Eu falei, cara, que legal, vou colocar tudo lá na inteligência artificial, já pronto, sai tudo. Não é assim, né? Você tem que, obviamente, preparar a inteligência artificial para aquilo, você tem que ensinar ela, e toda essa parte de ensinar é como se você estivesse desenvolvendo um software novo, certo? Toda a documentação dela. E você tem que testar os resultados. Eu acho que talvez o Santana vai trazer na apresentação dele o exemplo do Muffins. O do Muffins é o que eu gosto mais, que é aquele, você já deve ter visto, é um cachorrinho Santana chihuahua, é o último dia, só pra gente lembrar todo mundo, o último dia que a gente vai ter. Então tem o Chihuahua e o Muffins, e aí quando é que a máquina sabe? Porque as fotos são exatamente iguais. Quando que a gente sabe porque o olho humano é treinado, mas como é que a inteligência artificial distingue essa né, e até que percentual ali eu vou aceitar? Então, você tem que testar o resultado, você tem que validar o modelo. A gente vai ter a última sessão no dia 7 de março com o Ricardo Santana, que cuida de inteligência artificial. A gente vai falar só disso aqui, mas assim como a gente falava de cyber todas as últimas sessões do ano passado e nos outros anos, essa toda entra inteligência artificial também, né? Mas, Eliette, vamos lá. Não, perfeito, Diogo, e é super importante esse passo aí que vocês estão discutindo, porque aí para aqueles que estão participando aqui, né, que talvez sejam de empresas reguladas, por exemplo, de uma SEC, a gente tem visto também comentários do PCAOB, né, que é um regulador que regula os auditores externos, mas que, consequentemente, vem ali num efeito cascata para as empresas também, a preocupação justamente com o uso de robôs, inteligência artificial e como formalizar isso para SOX, né? Então, é super pertinente aqui a pergunta da Taiguara, né, para a gente se preocupar com esse nível de formalização, né, sem dúvida.
E aí, pessoal, bom, primeiro, parabéns aqui pela apresentação, pelos insights, né? E eu acho que fica bastante evidente quando o Laje mostra aqui na linha do tempo, né? Quanta coisa nova veio acontecendo, né, nos últimos anos, novos riscos surgindo, né? E o que a gente vê, de fato, é que a cada dia novos riscos emergentes ficam batendo na nossa porta, né? E quando a gente pensa aqui nas funções de GRC, são funções que têm um escopo bastante amplo, né? Então, você está falando desde temas de governança, a gente está vendo aqui um novo arcabouço regulatório de questões de ESG, inclusive aqui com até a orientação de você ter controles e processos acerca dessas informações. A gente falou de cyber, né? Falamos também aí do uso de informações, ou seja, né? Existem vários temas, né, que fogem daquele, talvez, olhar tradicional que nós tínhamos, né, de se preocupar só com aquele risco operacional, né? Existem outros temas aqui que estão surgindo e, consequentemente, você tem que ter um novo olhar. Aí eu queria fazer uma pergunta para o Laje, a gente tem várias perguntas aqui também no chat, com relação, como que você tem visto, Laje, o perfil, né, do profissional ou da área de GRC? Porque, enfim, amplia o leque agora, né? E esse perfil ele tem que estar preparado para entender e lidar com essas novas tendências. Acho que o próprio De Angelo, dentro de um dos pilares, né, daqueles 6 pilares, ele comentou, né, acho que até a escassez de talentos para poder nos assessorar é em função da quantidade de habilidades e de conhecimento técnico que, de certa forma, tem sido requerido, né? Mas se a gente pensa, né, olhando talvez da função um pouco mais antiga aqui de todas, que é a auditoria interna, antigamente a gente tinha ali o perfil muito tradicional de alguém com uma formação de contábeis, administração, mas mais do que a graduação específica, Eliette, a gente precisa de pessoas que tenham uma compreensão clara do negócio, né, da empresa que eu trabalho, né? Nós trabalhamos provendo serviços para diversos setores da economia, mas vamos pensar que, eventualmente, você trabalha numa empresa do varejo, uma empresa do setor industrial, você precisa, de fato, conhecer o negócio. Até uma das perguntas que está aqui, né, do próprio Arthur aqui, como que são os processos de identificação de processos, novos controles, sem conversar, sem ter a possibilidade de conversar com as pessoas que estão, de certa forma, na governança da empresa, seja numa empresa que, mesmo que uma empresa que não tenha um conselho de administração, né, uma empresa familiar, você tem que conversar e entender na visão desses executivos que estão definindo ali os rumos da organização, os próximos passos, né, e não olhar apenas pelo retrovisor, olhar também os movimentos de futuro que a empresa precisa ter. Então, a conversa, a comunicação, ela é fundamental, mas o tipo de conversa, ela tem que ser muito bem estruturada, né? A gente só vai colher boas respostas e bom conteúdo se fizermos boas perguntas, assim como no próprio chat que o De Angelo comenta, se a gente inserir lá alguma pergunta que não é bem feita ou com poucos elementos, a gente vai colher ali algumas respostas um pouco mais rasas. Mas, então, o perfil, Eliette, independente da graduação, é alguém que tenha sede por buscar conhecimento, entendimento, e um pouco de análises, né? Pessoas que geralmente gostam de fazer conexões entre informações, entre dados e fazer uma pesquisa, ou, né, a gente costuma, né, eu estava entrevistando e ajudando um cliente outro dia a entrevistar pessoas para compor a base ali de auditoria interna. Pessoas que gostam de ler, que têm aí hábito de leitura, né? Porque muitas das vezes a gente vai precisar também, né, nas entregas que essas funções fazem, muitas vezes ainda são relatórios, né, escritos, a própria escrita, ela de certa forma, o valor, né, que tangibiliza um pouco das nossas entregas, né? Então, a gente precisa de ter pessoas com um pouco desse perfil. É claro que aí, dependendo do tema específico, objeto de cada análise, a gente vai precisar combinar, como foi apresentado pelo De Angelo, capacidades e conhecimentos técnicos específicos. É muito caro as organizações terem todo esse conhecimento numa única equipe, numa única estrutura ou né, dentro da própria empresa. Então, muitas vezes vai ter que ter a oportunidade de fazer o uso aí de parceiros de negócio, né? A gente tem visto aí algum movimento orientado aí, né, de startups ou de consultorias de nicho bastante especializadas, mas eu acho que o perfil aí passa um pouco nessa linha, sabe, Eliette, de ser alguém crítico, né, de querer fazer conexões de dados e informações. Mas talvez só para passar para você, antes de encerrar, né, a jornada da inteligência artificial é nova, mas se a gente compara a jornada de auditoria / monitoramento contínuo, ela não é tão nova. Mas ensinamentos, como a gente viu naquela última frase, comece, né, pequeno, pense grande, mas comece pequeno. Teste
fazendo alguns projetos, testando 1, 2 indicadores, porque vai ter falso positivo, vai ter muitas vezes dúvidas se a base de dados que eu estou criticando ela é íntegra ou não. Então, querer dar um passo de já ter X indicadores, um volume grande de indicadores, e não trazer um resultado de forma rápida, de já agregar para o negócio alguma resposta, e já aí sim, a partir desse resultado, ir aperfeiçoando modelos, eu acho que é uma sugestão que a gente tem visto. Foi muito comum no passado, né, as empresas focarem muito nos projetos de auditoria / monitoramento contínuo para informações mais estruturadas, geralmente relacionadas a processos de back-office, né, compras, contas a pagar, recursos humanos, mas hoje a gente já vê a oportunidade disso, de certa forma, ajudar o negócio propriamente dito, né, de orientar análise dessa, né, voltar à análise orientada para processos de receita, de caixa, de relacionamento com o cliente, com o consumidor, perfil do meu cliente. Então, acho que são temas que normalmente nós, como auditor interno, de certa forma, não necessariamente considerávamos num plano de trabalho. Estendi, alonguei, mas volto para você aí, Eliette. Não, perfeito, Laje. Você sabe que esse é um dilema, né, que inclusive quando a gente fala de conselhos e comitês, né, na amplitude dos temas que eles também têm que ser responsáveis, incluindo dos temas de GRC, sempre fica um questionamento, né? O que a gente faz? A gente coloca um monte de perfil aqui dentro do conselho e do comitê, né, que conheça cyber, que conheça, né, questões de SG, que conheça essas novas tendências, né? A gente cria comitês para apoiar o conselho, então realmente é um dilema porque o leque é muito amplo, né? E a gente precisa ter agora a habilidade, de fato, de discutir esses temas, né? Ou pedir ajuda, eventualmente, quando não tiver o conhecimento, né? Perfeito. E aí, eu tenho algumas perguntas aqui no chat, e eu vou fazer uma pergunta para a Camila, tá? Que foi feita pela Daniela, e eu vou só complementar essa pergunta aqui da Daniela, tá? Durante a apresentação, Camila, você comentou, né? Inclusive, vocês comentaram, aliás, né? Que o perfil da auditoria interna também tem mudado, né? A gente tem que pensar num plano de auditoria muito pautado em riscos. Isso, inclusive, é uma prioridade na agenda do Comitê de Auditoria para 24, tá? Estar mais perto da auditoria interna e se certificar que a auditoria está, de fato, atuando num plano de riscos, né? E aí também mudando a forma de approach, né? Como que vocês avaliam tendências e avaliam os testes, né? E aí a Daniela fez uma pergunta, como que vocês avaliam a implementação de RPAs nos processos de GRC? E aí eu amplio no processo de auditoria interna, né? Para ajudar realmente a ter essas tecnologias aqui na condução aqui de testes de auditoria interna. Perfeito. Acho que agora é até uma tendência a gente voltar muito para auditorias que precisam da base de dados. Então, assim, quando a gente fala, inclusive, de uma implementação de RPA, fundamental ter uma auditoria interna lá para trazer o mínimo de conforto de que as conexões estão sendo feitas, as interfaces estão acontecendo, os dados eles são fidedignos quando eu extraio um relatório, ou até mesmo uso esses relatórios para fazer a minha análise de dados. Então, a gente tem que ter essa preocupação, e até muito em linha com o que o Laje falou, é o novo perfil, talvez, do auditor. Ele tem que ter o conhecimento de controle de riscos, tá? O que além ele pode trazer aqui para a companhia? Porque acabou, acho que, a ideia de amostra. A gente tem que dar um conforto maior, a gente tem que olhar a base como um todo. Então, a necessidade do auditor de ter essas informações válidas ficou mais alto ainda. E muitas vezes tem mais de um ERP, tem muitos sistemas caseiros dentro de casa. Então, dentro do time da auditoria, é fundamental ter alguém de tecnologia para facilitar todas essas comunicações, né? Para a gente ter o conforto desses dados. Aí, não sei, D'Angelo, você quer complementar com algo, mas para a implementação de ERP, super apoio realmente ter ali um auditor interno. Perfeito, ótimo, Camila. E aí eu vou fazer uma outra pergunta aqui para o D'Angelo, que talvez até se amarre aqui, Camila, com a sua última colocação, né? Quando a gente está falando de implementações de novos sistemas, né? Também de robôs, né? RPAs aqui dentro do processo e como a gente inclui isso, né? Dentro das nossas atividades de compliance, gestão de riscos, controles internos, né? E aí, D'Angelo, a gente tem uma pergunta do Gustavo, que ele fala o seguinte, né?
Está claro aqui, como você bem pontuou, que o mercado está trabalhando com um data-driven, né? Então, a gente tem que mudar aqui o nosso mindset e incorporar essas tecnologias, né? Mas muitas vezes, né, resultando em vieses, tendências, né, que nos apoiem aqui na execução. Então, ele está perguntando o seguinte: como está o movimento do mercado para trazer maior confiabilidade quando a gente utiliza essas tecnologias, né, seja para fins de auditoria interna ou seja algum tipo de atividade, né, e principalmente quando a gente utiliza algum tipo de tecnologia preditiva, né? Então, como está sendo controlado esse risco? Acho que amarra até, inclusive, com a primeira pergunta que o próprio Diogo fez no início aqui do nosso bate-papo, né? Vamos lá. Na minha opinião, bom, primeiro é importante tudo que é novo, né? De fato, a utilização de dados nas funções de riscos, principalmente na auditoria interna, não é algo novo. Eu faço isso há mais de 20 anos. Mas eu acredito que a utilização extensiva, né, a massificação da utilização de análise de dados e a mudança de abordagem, porque, de fato, nós estamos nos referindo a realizar alguns procedimentos de auditoria 100% pautados em análise de dados, ou seja, isso é ser data-driven, ou seja, você talvez abandonar em alguns casos, não vou dizer abandonar, talvez é muito forte, mas talvez abandonar em alguns casos a avaliação de controle e você se pautar no resultado da análise dos dados. Inclusive, em alguns casos, de forma preditiva, sem dúvida nenhuma, você tentar identificar riscos antes deles ocorrerem, como no filme lá do Minority Report, né, que se todo mundo aqui assistiu, que ele previa que alguém ia matar alguém antes de o crime acontecer. Então, e foi preso. E você vai preso, que é mais incrível ainda. Antes de fazer a coisa, ele vai preso, é isso aí. Então, obviamente, essa mudança de paradigma, né, mudança de forma de trabalhar, ela não acontece do dia para a noite. E ela passa, na minha opinião, não por uma questão tecnológica, porque hoje, eu vou voltar no ponto, talvez, que eu comentei um pouquinho atrás, que a tecnologia ela não é o mais importante, a jornada é o mais importante, as pessoas são mais importantes do que a tecnologia. As tecnologias vão estar cada vez mais prontas para entregar de forma, utilizando inteligência artificial, linguagem natural, esses tipos de resultados. A questão aqui é como as pessoas estão preparadas para utilizar essa tecnologia e confiar nessa tecnologia e mudar a forma como elas estão acostumadas a fazer a auditoria. Nós mesmos da KPMG estamos nessa jornada, né? No último ano nós mudamos radicalmente a forma como nós fazemos projetos de auditoria interna. E é uma mudança cultural dos nossos recursos, das pessoas. E tecnológica também, né, de aprendizado, de ser treinado em saber utilizar essas tecnologias. Talvez... O D'Angelo, até para a gente não dar mais spoiler, porque isso aqui a gente vai entrar em detalhe com o Santana, né? Porque esse é um tópico importante da apresentação do Santana legal, como que eu sei que isso está certo? Né? Basicamente é isso. Então, que é maior, que eu acho que você trouxe bem aqui uma parte importante da resposta, mas a segunda, eu sei que você ia começar a responder, eu falei, vamos deixar para o dia 7 aqui, que o Santana vai trazer com mais detalhes, que é um tópico importante da apresentação dele, tá? E realmente a apresentação do Santana é imperdível, é muito boa, eu já vi algumas vezes ele fazendo, é muito boa mesmo. O Diogo, eu sei que está acabando o tempo aqui, mas teve uma pergunta do Henrique, eu respondi, ele perguntou livros que não valiam o Cisne Negro, né? Tem um livro novo aí que a gente tem escutado, né? A Thaís, o pessoal que está mais na jornada aí de entendimento de novas formas e novas metodologias ou questões que podem ajudar na gestão de riscos, né? Ele está em inglês, mas é o The Signals Are Talking, da M-Web, né? Tem ele aqui, não dá para ler, mas eu acho que vale a pena depois vocês procurarem pela M-Web, né? Acho que os sinais estão dizendo, aí estão na nossa cara, acho que é um livro que traz um pouco daquilo que a gente falou. Conseguem ver. Eu coloquei na resposta, né, do chat já do respondido o nome, né, The Signals Are Talking, da M-Web. Coloquei aqui no chat. Bom. Perfeito. Perfeito, né, Diogo? Eu acho que aqui, em respeito ao tempo, nós temos outras perguntas aqui no chat, a gente pode responder depois, né, para os participantes aqui, né? Mas se você quiser fazer uma colocação final... Acho que é isso, Eliette. Obrigado pela ajuda.
Laje, muito obrigado. Camila, muito bom. Marcelo, muito bom também a apresentação. Muito obrigado pela presença de vocês. Pessoal, obrigado pela participação de vocês também. Não conseguimos responder todas as perguntas, mas eu vou enviar amanhã para vocês aqui a apresentação, o link do YouTube também. Espero vê-los na terça-feira, que temos uma nova apresentação aqui às 5h30 também. Bom, muito obrigado a todos e boa noite.